Olá, boa noite a todos. Todos estão me ouvindo bem? O som está chegando aí tranquilo? Todo mundo está ouvindo bem, né? Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa aula aberta e focada no concurso de Farias Brito, né? Nós somos o IB, eu sou o professor Brando, professor de Atualidades e Conhecimentos Gerais do IB, né? Das turmas de formato online, e nós já temos uma estrada aí quando se refere especialmente à banca UPA, né? Nós temos um know-how com a UPA. Eu, particularmente, tenho algumas restrições a essa banca, até algumas coisas estranhas, tá? Que fogem muito ao que a gente gostaria de trabalhar com essa banca, mas nós fazemos o que o edital assim nos permite, assim nos manda. Nós temos algumas aprovações, deixa eu procurar o termo, inusitadas com respeito à UPA, né? Dos nossos simulados, nossos revisões gerais, muitas vezes as nossas questões caem lá na prova ipsilíteres, né? Do jeito que estava no nosso material, cai na prova. Isso não é milagre, isso não é outra coisa, isso é estatística. Isso é conhecer a banca e trabalhar o número máximo de questões possíveis. À medida que você vai trabalhando essas questões, os itens vão se descortinando, tá? Então, quem ainda não conhece o IB, vou fazer aqui a apresentação rapidinho de quem é o IB, qual é o trabalho que nós realizamos ao longo desses anos. Eu estou com o IB desde 2021, né? O IB existe há mais tempo, óbvio. E aí eu vou apresentar aqui o nosso PowerPoint, né? Um PowerPoint de apresentação para você saber quem é o IB, né? E qual é o trabalho que o IB realiza e tem realizado ao longo desses últimos anos. Tranquilo? Rapidinho para a gente entrar direto no na nossa aula de hoje, tá? Nós temos aqui, todo mundo deve estar visualizando, nós temos aí os nossos próximos concursos, né? Salvo engano, as duas bancas aqui já foram definidas. Farias Brito é a UPA, que além de conhecimentos regionais de Farias Brito, também terá atualidades. E aí o que acontece? Quando nós temos um programa muito grande de atualidades e conhecimentos gerais, e o fato de ser uma banca que vai realizar um concurso de prefeitura, não raramente a banca espera até 10 dias, 8 dias, já esperou até 7 dias antes da prova para inserir questões. Por isso mesmo, o IB trabalha dentro dessa linha aqui, ó. O IB tem as videoaulas, né, para quem está aí no online, né, com a gente, mas essas videoaulas, elas ficam gravadas. Ai, Brando, hoje eu não pude, minha mesa não está querendo conectar, tá ainda, só um minutinho. Aí hoje eu não pude assistir a aula ao vivo, não tem problema. A aula fica gravada, tá? Mas todas as nossas aulas são ao vivo. E aí nós temos um trabalho. Opa, alguém já mandou uma mensagem aí para mim? Deixa eu ver qual é. Tá indo aqui, só um minutinho. Cadê? Cadê a mensagem? Vamos ver qual é. Não, Carla, é o seu. É o seu volume, Carla. Não é o meu, não. Estou tendo feedback aqui da coordenação que o som está ótimo. Verifica aí se a tua conexão está em o volume máximo. Pronto? Perfeito. Deixa eu voltar lá para a minha. Essa é a primeira. Alisson, tu só desliga teu microfone, Alisson. Obrigado. Sim, é a aula 1, é a aula que abre aí sobre conhecimentos gerais de Farias Brito. Tá? Não é a aula 1 de atualidades. A de atualidades, nós vamos seguir o nosso cronograma, a turma formalizando, a gente começa com política, economia, desenvolvimento sustentável, segue o programa sempre à risca, né? Ó, nós temos aqui as nossas videoaulas, né? Sem incorrer, sem querer ferir o princípio ético, mas há cursos e cursos. Então, há cursos que têm as videoaulas, tá? Só que as videoaulas já estão gravadas, né? Não são videoaulas ao vivo. A nossa aula fica gravada, mas ela acontece ao vivo.
Nós temos a apostila, a cada aula nós vamos fornecer um e-book. Brando, então por que é que nós não fornecemos a apostila integralmente logo na primeira aula? Por um motivo simples. As bancas de prefeitura, elas seguram até os 44 segundos tempo para colocar uma questão. Então, se eu coloco todas as questões logo de cara na primeira apostila, no primeiro encontro, a gente corre o risco desse material envelhecer ao longo do tempo. Por exemplo, essa semana nós tínhamos uma Selic, né, Serviço Especial de Liquidação de Custódia, de 13,25. Ela já foi para 14,25, aumentou um ponto percentual. Se eu já tivesse colocado material, o material já ia chegar desatualizado, tá? Nós vamos ter aí apostilas também, simulado, revisão final, grupo no WhatsApp, atendimento em caso de dúvida. Professor, eu acho que essa informação está equivocada. Professor, eu não concordo com isso aqui. Professor, bibliografia tal diz outra coisa. Professor, o IPS diz isso e o IBGE diz aquilo, tá? Plantão tira dúvidas para você chegar na prova seguro. Farias Brito, banca escolhida, esperando aí a iminência do edital a qualquer instante. Mauriti, banca também escolhida, né? Acaraú, Ipaporanga, Provincial Cado, FUNESC, a famigerada US. Então, a US tem um nível também, muitas vezes puxado, especialmente quando ela puxa e pega as questões de caráter regional. Então, quem vai fazer Tauá, já fica aí a dica, que é a FUNESC. Né? Juazeiro do Norte, eu espero breve esse concurso logo, com o Supan, até eu vou fazer. ICO, né? Tianguá já está acontecendo 5 editais publicados, 5, e em todos os editais publicados, conhecimentos regionais de Tianguá, tá? É muito vasto. Cedo, aí pelo lado de Pernambuco, Beberibe no litoral, Aquirás fez uma seleção, mas nós estamos aguardando um concurso público, né? Pentecoste e Baturité, aqui na região, Pentecoste na região mais de Sertão Norte e Baturité no chamado Sertão Central. Sertão Central cearense é composto por mais de 25 municípios que tem Baturité, que é a zona serrana. Nós temos aqui Piqué Carneiro, Lavras da Mangabeira, em processo de licitação e escolha de banca. Maranguape, com número de vagas definido, o prefeito, no final do mês passado, já esse mês, sinalizou sobre a publicação do nosso edital. Itaitinga fez uma seleção, mas está previsto também um concurso público. Aqui, 2 cidades na região da Grande Fortaleza, anteriormente chamadas de região metropolitana de Fortaleza. Salitre, Tarrafas e o nosso conjunto de aprovados, né, 2024, não sei se já editaram 2025, né? 2024, nós tivemos aí a aprovação em Barro, o nosso conteúdo programático e a escolha da banca, né? Os nossos primeiros lugares em 2024, em Guaratama, em Joca de Jericoacoara, uma questão do nosso simulado estava na prova, que era sobre o nome do aeroporto de Jijoca de Jericoacoara. Estranho, Jijoca de Jericoacoara não tem aeroporto, o aeroporto é em Cruz. Primeiro lugar em Itapajé, Granja, o Granja também vai ter uma seleção agora, para professores, né? Não é concurso, é uma seleção. Jaguaretama, Barro, Mombaça, Iguatu, Acopiara, Porteira, eu participei de todos esses, acho que só não de Jucás, que não tinha o meu conteúdo. Acho que Jaguaretama também não, nenhum dos dois, tá? Mas o restante estava lá na íntegra. O nosso modelo de trabalho, as aulas ao vivo, a aula fica gravada, atendimento tira dúvida, caderno de questões, grupo de WhatsApp, material em PDF exclusivo e atualizado, simulados e revisões, nós temos o simulado comentado, tá? Uma revisão final, tá, no nosso conteúdo programático, já inclui essa aula de revisão final, e acesso por um ano na plataforma do Farias Brito, né, da prefeitura. Ah, Brando, deu um bug, eu não consegui passar, sei lá, aconteceu alguma coisa, eu não passei. Durante um ano, você ainda vai ter acesso ao conteúdo de atualidade, no caso de Farias Brito, vai ter
acesso ao conteúdo que é comum, se for português, informática, legislação, durante um ano inteiro, você ainda vai ter acesso a essas informações, que poderá ser utilizada para qualquer outro concurso, tá? As nossas apostilas, português e conhecimentos gerais no padrão UPA, muitas questões, tem questões comentadas, tem caderno de atualidades da UPA, separado por assunto, por ano e até por prefeitura, né? Nosso material da UPA 2024-2025, principalmente que a UPA não disponibiliza o caderno dela, então a gente tem um trabalho de digitalizar todas as questões. Elisângela, fala. Tem alguém apresentando aqui, gente. Não sei quem é. Coordenação, vê para mim quem está apresentando aí no canto. Pronto. Osmara, provavelmente todas as áreas. Eu até explico por quê. Nós estamos no ano de prévia eleitoral. Eu não sei se vocês já sentem isso, né? Sim, sim, Osmara. Um ano de prévia eleitoral. Ano que vem nós temos eleições para deputados estaduais, federais, senadores, governador e presidente. E o que acontece no âmbito das cidades, dos municípios, acaba refletindo em outras áreas, né? Os prefeitos e governadores têm ali um bate-bola, fundo de participação dos municípios, fundo de participação estadual, Fundeb. Então, essa situação da eleição municipal e da conjuntura política municipal também reflete na estadual e na federal. Então, por conta disso, muitas prefeituras vão fazer concurso. Além do mais, pós-Covid, né, pós a onda de Covid, há uma quantidade enorme, gigantesca, de gente que se aposentou, gente que pediu aposentadoria prévia e gente que morreu. Né? Gente que morreu, infelizmente, isso é um fato. E aí há uma carência muito grande nas prefeituras, muito geral, geral. Tanto é que algumas prefeituras, eu acho que é com o Supan, mas eu te confirmo daqui a pouco, Alex. Porque como eu não estou acompanhando Mauriti, eu não posso te asseverar agora, 100%. Mas eu tenho quase certeza que é com Supan. Quase certeza. Mas tira essa dúvida para você em dois palitos, num instante. É um clique aqui e já te digo nesse momento. Né? Banca de Mauriti, né? Banca Concurso Mauriti. Vamos lá. Banca Concurso Mauriti. Tá, tá, tá. Concurso Mauriti. Tem até uma lista já mas só está aparecendo a versão de 2018, que é uma versão que não nos interessa, né? Deixa eu localizar aqui, não sei se a coordenação já tem essa informação. Coordenação, tem essa informação aí para nós? Deixa eu ver aqui. Não, ainda está em processo de definição, tá? Deve estar cotado aí entre três. Tem levado tudo no estado do Ceará. CETRED, Consulpan e UPA. São as que mais têm levado. Então, muito provavelmente, pode ser uma das três. CETRED, muita coisa, fez até, até Calcaia. Consulpan, muito concurso. Tem alguns concursos da Consulpan que estão embargados. Um deles é o concurso de Pacatuba, aqui na região da Grande Fortaleza. E nós temos aí também a UPA, né, que está levando muita coisa, que a regra da licitação hoje é menor custo, menor preço leva. Tranquilo? Até aqui tudo na paz? Deixa eu fechar só minha apresentação para a gente começar a nossa aula propriamente dita. Não sei, chefe. Urca, não sei se Urca vai levar a Mauriti, não. Aí depende também. A Urca tem feito menos coisas do que a UPA, né? Mas é uma possibilidade. Urca fez aí Várzea Alegre e Urca fez Brejo Santo, né? Também é uma possibilidade. Mas tudo depende de preço. Tranquilo? Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação, meninos, para a gente começar a nossa aula propriamente dita, né? Fechar aqui minha apresentação.
rapidinho, para não cansá-los, que nós temos muito conteúdo. Pronto, está aqui a minha apresentação, ok? Nós temos parado aqui nos nossos aprovados, né? Nosso modus operandi, né? Nossas apostilas, as nossas provas da UPA, português, conhecimentos gerais, os nossos aprovados também em 2024, Uruoca, Ipueiras, né? Nossa central de vendas, para quem ainda não está matriculado conosco, né? Hoje é uma aula aberta. Aí os nossos links e aqui a sede física, né, do IB. Aqui é o chefe, né? E aí é o professor Rafael, que agora é subsecretário, né, de Educação do município de Pacajus, mas também é professor, parceiro da gente, e aqui era um aulão para a Polícia Militar, né? A Polícia Militar também já tem aí encaminhado, né, talvez para vocês ou para alguém de vocês, PM deve sair logo. Saiu agora agente da Civil, saiu para delegado, agente da Civil FUMESE, a UES, para delegado a Sebrasp, né, que são bancas aí, Sebrasp que tem um nível elevadíssimo. Então, nós temos aqui também o nosso material. Tranquilo? Fechando agora, e aí voltando para vocês, para a gente trabalhar valendo as questões de Farias Brito. Opa, mensagem aqui. Só previstas. Não, só as vagas previstas. Sim. Missão Velha, papapá, banca Consupan. Confirmado já, Samira? Que será a Consupan? Se for Consupan, costumeiramente ela coloca ali os conhecimentos regionais da cidade em questão. Tranquilo? Podemos começar com as nossas questões relativas ao município de Farias Brito. Bora lá. Então, deixa eu apresentar aqui. Boa noite a todos. Fiz aí a minha apresentação de quem é o IB. E agora vamos à nossa aula sobre Farias Brito, né? Conhecimentos regionais do município de Farias Brito. Deixa eu localizar. Prontinho. Está aqui o nosso material. Quando se fala de ocupação de Farias Brito, tá? Nós temos que recordar algumas características. Primeira característica, a presença indígena, né, dos cariús, certinho? Tribos cariús. Os indígenas cearenses, né, então hoje, mais comumente, nós chamamos de povos originários, para ser politicamente correto, né? Esses povos originários tinham vários troncos, mas dois se destacavam: os tupis e os tapuias, certinho? Os tupis junto ao litoral e os tapuias junto ao interior. Na região que hoje nós temos o município de Farias Brito, se destacavam duas situações: os indígenas quixarás e os cariús, certinho? Só que o núcleo que vai dar origem à ocupação de Farias Brito correspondia a uma tribo cariú. Se essa tribo era do interior do estado do Ceará, então essa tribo tipicamente era uma tribo tapuia. Havia uma rivalidade natural entre os tupis e os tapuias. Tupis junto ao litoral e tapuias no interior. No entanto, o termo tapuia significava língua travada, né? Inicialmente, a história do Ceará, né, e tem que fazer esse preâmbulo, dar essa volta na história do Ceará. O Ceará, ele começa oficialmente, vamos lá, né? Desenho aqui do Cearazinho de açúcar, prontinho, o nosso Ceará. Aqui a nossa faixa de litoral, né? E aí, aproximadamente, ali pelo dia 20, né? 20 de fevereiro de 1500, a história do Brasil começa no Ceará. Ah, não foi na Bahia? Não, não foi na Bahia.
primeiro colonizador europeu a chegar no Ceará foi em fevereiro de 1500, Vicente Yanes Pizon. No entanto, o Tratado de Tordesilhas impedia que os europeus, os espanhóis, tomassem posse dessa terra. Por conta disso, né, a história do Ceará ela vai começar aqui, ó, na região da Ibiapaba, por volta de 1599 até 1603, quando será criado um núcleo de ocupação aqui onde seria Fortaleza. Certinho? Então, muita calma nesta hora. Para ocupar as terras cearenses, era necessária a ocupação dos grandes rios. O rio Jaguaribe aqui, Coreaú aqui, né? Então, Fortaleza está entre duas grandes bacias hidrográficas. Já explico isso porque, ao contrário do Brasil, o Ceará ele não foi ocupado do litoral para o interior. O Ceará foi ocupado predominantemente do interior para o litoral, dentro de um ciclo econômico chamado de ciclo econômico do gado, tá? E aí o Cearazinho aqui de novo, né? Ciclo econômico do gado. Aqui, na vizinhança do Ceará, nós vamos ter Rio Grande do Norte, vamos ter a Paraíba, vamos ter o estado de Pernambuco, né? Para cá nós vamos ter o Piauí, certinho? E aí os condutores de gado de Pernambuco avançaram pelo sul do Ceará e os condutores de gado da Bahia avançaram pelo Piauí. Isso vai explicar, entre outras coisas, por que que as pessoas do sul do Ceará, né, dada a proximidade de Pernambuco, tem um sotaque tão parecido com o sotaque pernambucano, né? O ti, o di é uma característica do sotaque pernambucano e também uma característica do sotaque da população dessa região. E foi justamente nesse ciclo econômico, ao longo do século XVIII, aqui ó, século XVIII, ciclo econômico do gado, que a doação de sesmarias de pedaços de terra começam a ser ocupadas por conta da expansão do gado, destacando-se aí o coronel Francisco Gomes de Oliveira Braga, certinho? Posteriormente, esse núcleo de ocupação, que outrora ou anteriormente era uma tribo cariús, e com o avanço da produção do gado, vai estabelecer, ao longo do século XIX, a formação de uma vila, que originalmente se chamará Quixará, uma referência aos porcos do mato, né? Aos queixadas, porco do mato, Quixará aí associado. Tranquilo? Deixa eu voltar aí para vocês, ver se existe alguma dúvida, senão eu avanço no nosso conteúdo. Até aqui tudo na paz, meninos, tudo tranquilo, mantemos o ritmo, aceleramos, desaceleramos, tranquilo? Mantemos esse ritmo? Perfeito, sem nenhum problema. Então, vamos seguir. Tranquilo? O núcleo inicial... Opa, alguém levantou a mão. Não sei quem foi que levantou a mão. Eu ia apresentar aí, depois não vi. Alguém ia falar alguma coisa, gente? Manda aí no chat, ou então manda o áudio, e aí eu vou seguir. Certinho? Vamos lá. Continuando, o nosso núcleo inicial, né, tinha que ter uma justificativa. Vamos entender de que a ocupação das regiões cearenses, fossem elas do sul, centro-sul ou qualquer outras regiões, havia uma explicação lógica e econômica. Se não dá lucro, nós não ocupamos, né? Coronel Francisco Gomes de Oliveira recebe na Sesmaria uma doação e começa a ocupar essa região que originalmente foi chamada de Quixará, né? Durante o século XVIII, dê uma olhadinha, muita calma nesta hora. Século XVIII. Brando, eu sou péssimo de data.
Eu esqueço a data do meu casamento, eu esqueço a data do aniversário do meu esposo, da minha esposa, eu só lembro que o Facebook me lembra. Simples. Como é que eu vou lembrar que é século XVIII? Simples desse jeito. Se os séculos terminam em 00, a primeira dezena dá nome ao século, século XVIII. Se termina diferente de zero, eu acrescento uma unidade à primeira dezena, século XVIII. Então, século XVIII vai de 1701 até 1800. Opa, alguém mandou aí uma mensagem. Deixa eu ver qual é. Vamos lá, cadê vocês? Pronto. Acredito que sim. Acredito que sim. Depende muito mais da coordenação do que de mim. Né? Na verdade, nós colocamos todo o conteúdo programático da aula de hoje no slide e as questões nós vamos resolver em doc, né? Porque eu acabei não tendo tempo hábil de colocar as minhas questões também no slide. Mas aí, posterior, se você estiver lá no grupo, eu coloco as questões no slide e aí já mando para você. Tranquilo? Não, não tem problema não, Edglaudio. Não tem problema. Terminando a aula, eu ponho aí transformo o PowerPoint em PDF e encaminho para o grupo. Certinho? Se concentra aí em ouvir ou anotar, mas o material vai ser disponibilizado para vocês. Certo? Então vamos lá, vamos embora. Nós estamos aqui sobre o processo de ocupação da região que hoje nós temos o município de Farias Brito, né? Prontinho. Gente, cuidado quando pegar essas informações, por quê? Porque há muita informação, isso aqui é 10, 15, talvez 20% do material sobre Farias Brito, embora haja uma literatura mais vasta, tem muita coisa picotada. Então, a gente pega só o essencial, só o que costumeiramente a banca cobra. Durante o século XVIII, ó, primeiro quartel, inicial do século XVIII, certo? Nós vamos ter a figura do Capitão-Mor, Manuel Fonseca Jaime, os irmãos Simão Rodrigues Ferreira e Cláudio Ferreira, Francisco Ferreira Pedrosa, Agostinho Duarte Pinheiro, Gaspar Pinto e Antônio Pinto, tá? Essas pessoas aqui, elas vão lançar o núcleo que dará origem, ao longo do século XIX, à Quixara, certo? Cuidado. Farias Brito, ela não existe no século XVIII. Século XIX. Esse aqui foi o processo de ocupação baseado nas sesmarias, baseado na expansão do gado, e até mesmo ao longo do século XVII, século XVIII, inicialmente, a fundação de aldeamentos, de aldeias artificiais criadas por jesuítas com o objetivo de catequizar os gentios ou os indígenas, certinho? Durante esse período, né, nós vamos ter conflitos territoriais muito grandes no Ceará, por conta, à medida que o colonizador avançava, chocava-se com o indígena. Nos Inhamuns, estava acontecendo um conflito entre os montes e os Feitosa. E nesse conflito, chamado conflito da Padical, indígenas foram utilizados. Tá? Indígenas foram utilizados como soldados, como massa de manobra nesse conflito financeiro entre duas grandes famílias. Nesse contexto, né, vai aparecer essa figura aqui, ó, Coronel Braga, lá já de Assaré, que é um pouquinho mais antigo que Farias Brito, né? E é ele, a partir do sítio Lagoa de Dentro, que formará e ocupará a região de Quixará, certinho? Ele vai dar o pontapé, vai surgir como um núcleo de gado,
Surge um aldeamento, ocupação da tribo e a população colonizadora. Os brancos portugueses começam a chegar e se institui uma vila. Só que tem um agravante, tem que lembrar sempre. Uma vila não tem a mesma autonomia política que um distrito ou uma cidade. Dentro desse contexto do século XVIII e posteriormente século XIX, nós temos que recordar que em 1720, tá, o cidadão chamado Marquês de Pombal, certinho, lá em Portugal, ele determina que todos os aldeamentos, as aldeias artificiais criadas pelos jesuítas, fossem elevados à condição de vila. E aí você volta um pouquinho e vai lembrar que a região começa a ser ocupada num território onde anteriormente havia a presença indígena. Somente no século XIX, já dentro do período republicano, 1890, é que nós vamos ter a situação da Vila de Quixará, certinho? Quixará é elevada à condição de município no século XIX, mas nesse contexto do século XIX, Quixará estava vinculado a Assaré. Ela vai se desmembrar de Santana do Cariri e será elevada à condição de cidade. Mas aqui, no contexto do século XIX, ainda estava vinculada a Assaré. O mesmo Assaré onde nós tínhamos o Coronel Braga, que era vereador. Tá? Então está tudo conectado. Chega o século XX, e aí é preciso fazer um remendo histórico aqui. A partir de 1889, o Brasil sai da condição de império e passa à condição de república. Em 1891, nós temos a primeira Constituição republicana, e com a primeira Constituição republicana, nós temos a criação dos estados, que anteriormente eram províncias. É estranho porque mesmo com a mudança política, tá, nós vamos continuar tendo a situação de vila, de distrito. Então, aqui, ó, em 1914, ainda mantido com o nome de Quixará, vai aparecer os intendentes. Quem eram os intendentes? Intendente era um indivíduo que politicamente ocupava o papel de prefeito, tá? Então, vai existir intendentes. Primeiro intendente, José Alexandre Nunes, 4 anos, né? Lembrem que o voto, a essa época, era um voto aberto, ainda era o voto de Cabresto. E o primeiro prefeito, cuidado, primeiro intendente, José Alexandre, mas o primeiro prefeito, quando vai existir a mudança de denominação, é José Alves Pimentel, no período de 1914 a 1918. Esse período era um período conturbado, primeiro porque estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, tá? Primeira Guerra Mundial. E segundo, se você der uma olhadinha aqui, ó, nós estamos vivendo uma mudança política tremenda. Ocorria simultaneamente a chamada sedição de Juazeiro. Diga-se de passagem que esse é um assunto que a UPA cobra com muita, muita, muita frequência. São dois assuntos. É Padre Cícero, que a UPA cobra muito, de verdade, e outra é um assunto relativo ao governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Tranquilo? Avançando aqui rapidinho, em 9 de outubro de 1920, certinho, Quixará, ainda com essa denominação, ó, sai, perde a condição de município e volta agora não mais sobre a influência do município de Assaré. Ele passa agora a influência de Santana do Cariri.
E muita calma nesta hora, para não confundir os dois circuitos. Santana do Cariri é a última cidade que vai influenciar Ixará até que ela se torne, de fato e de forma efetiva, o município de Farias Brito. Isso aqui ao longo da década de 20, tá? Quando aí nós tínhamos a política de governadores, nós tínhamos aí a influência pesada das oligarquias, dos pequenos grupos que comandavam os municípios e governavam esses municípios com mão de ferro. Só na década de 30, quando essa figura aqui, ó, Francisco Menezes Pimentel, e aí a década de 30 requer uma informação complementar. Entre 30 e 45, dentro do Estado brasileiro, nós vivemos o que nós conhecemos como a chamada Era Vargas, que era marcada, entre outras coisas, pelo populismo, era marcada pelo nacionalismo. Vargas era simpatizante do fascismo e ele substitui todos os governadores dos estados brasileiros por interventores, por homens de sua confiança. E o homem de sua confiança, dentro desse período de intervenção, era Francisco Menezes Pimentel. Tranquilo? Deixa eu voltar aí para vocês, para demarcar um ritmo. Meninos, sim, sim, as missões de Miranda, e tem uma outra questão também, Samira, a formação durante a década de 30 dos campos de concentração, né? O Ceará teve 8 campos de concentração entre o ano de 32 e 34. E um desses campos de concentração é o campo de concentração de São Mateus, hoje chamado de Senador Pompeu, né? A região de Farias Brito não teve um campo de concentração, mas a região do Crato teve ali onde se mantinha preso os flagelados da seca para que eles não chegassem à capital, né? Nenhum administrador público, não só naquela época, hoje também, nenhum administrador público quer ver pobre transitando, circulando pelas cidades. Nenhum. Daí a existência de tantos programas para se discutir essa questão, né? Tem um historiador, na verdade, um economista e pastor, que é um livro chamado A Máfia dos Mendigos, né? Depois, se vocês tiverem tempo, dê uma olhadinha. Boa noite, Jarilene. Se eu vou corrigir a última prova de Nova Olinda, não, não tenho isso programado, não. Jarilene, o que a gente pode fazer, o que nós provavelmente faremos, é colocarmos as questões da prova de Nova Olinda dentro do nosso conteúdo programático, né? Eu até já tenho algumas provas de Nova Olinda. Se eu não me engano, alguém tinha comentado comigo. Antes, deixa eu ter o microfone, por favor, ou vai fazer uma pergunta? Obrigado, Fernando. E aí nós vamos colocar algumas questões que é de Nova Olinda, porque foi UPA, né, no nosso material, que a cada concurso esse material vai sendo renovado. Tranquilo? Eu não sei, não lembro agora, já lembro, eu confesso, se eu fiz o comentário da prova de Nova Olinda, mas eu acho que eu não fiz. Não fiz. Respondi algumas questões dos alunos que me solicitavam lá pelo Instagram. Estava difícil, todo mundo comentou. Caiu uma questão sobre Cacá Diegues. Foi isso? Cacá Diegues tinha falecido há pouco e aí já foi cobrado. Sim. Tinha uma questão particularmente difícil que era sobre as constituições. Também um nível muito puxado. Né? Tranquilo? Meninos, podemos manter esse ritmo? Daqui a pouco a gente entra num assunto um pouquinho mais suave, que é a população. Fala, Cícero. Fala, Cícero. Fala, manda mensagem, está levantando a mão, não sei se é por engano. Bem, vamos lá. Vou manter o ritmo. Tranquilo? Fala, Fernando. Meus queridos, vocês estão levantando a mão por engano, aí eu fico na expectativa de dizer uma pergunta. E aí a gente perde algum tempo precioso. Beleza? Pronto, beleza. Acho que você ia dar um legalzinho e sem querer levantou a mão. Mas não tem erro, não. Bora lá.
Nós estamos aonde? Cadê? Aqui. Ah, pronto, né? Estamos aqui chegando na década de 30, né? Menezes Pimentel. E é nesse contexto, né? É nesse contexto que Quixará vai começar a mudar de nome, né? Sempre havia uma questão complicada sobre Quixará por causa da proximidade linguística com Quixadá, né? A Quixará, Quixadá, Quixará, Quixadá. Era até comum, estranhamente, que chegasse em correspondência de Quixadá em Quixará. E como já existia esse movimento, né, o governador Menezes Pimentel decreta a anistia, a separação, a autonomia de Quixará em relação a Santana do Cariri, certinho? No entanto, somente no contexto da década de 50, certo? 50, ó, 1953, já no período de abertura, né? Que nós vamos ter a mudança do nome de Quixará para Farias Brito, né? Farias Brito, Raimundo Farias Brito, filósofo nascido aí em São Benedito, certinho? Além dessa questão da mudança, né, da confusão entre Quixará e Quixará, havia também um viés, uma questão de religiosidade, certinho? Os padres tinham, e ainda tem uma influência política, econômica, social muito grande no Brasil inteiro, né? Isso no passado era bem maior, mas aí o padre Henrique José Cavalcante se desentendeu com algumas pessoas ali em Quixará e rogou uma praga na cidade, né? Então, o catolicismo popular da década de 30, 40, 50 achou que era interessante também trocar o nome. Coincidentemente, foi o primeiro padre, o primeiro cura da região de Quixará. Então, juntaram a fome com a vontade de comer. E aí, em 53, né, nós tivemos a mudança do nome de Quixará para Farias Brito. E aqui, um brasão. Se você posteriormente acessar o site da prefeitura, tem duas imagens. Tem esse brasão e tem uma imagem sem esse escudo, certinho? Nós temos aqui o escudo, ó, aqui o escudo presente. E aí, todo esse brasão que está previsto na lei orgânica do município, há toda uma significação com respeito a isso. Primeiro, nós vamos ver as atividades agrícolas. O algodão, importantíssimo durante o século XIX, a produção de fumo, também importantíssimo, porque era moeda de troca na compra e venda de escravos. Aqui ao fundo, a Chapada do Araripe, a região de influência de Faria Brito, né? O Alvorecer, aqui, presente, né? O rio Cariús, importantíssimo, que também dá nome à tribo Cariús, né? A produção de calcário, representada aí pela chaminé, produção de calcário e atividade industrial, né? E a data, olha só a data, certinho? Muita calma nesta hora. Possível armadilha para vocês quando pegar algumas questões. Nós vamos ter aqui essa data, 20/12/36, certinho? Essa é a data da lei que vai autorizar a mudança do nome de Ixará para Farias Brito, certinho? E nós temos esse escudo. Algumas imagens, eu já vi outros materiais por aí, que não tem o escudo, só tem a imagem solta, né? Fora do brasão. Esse escudo é o escudo polaco, ou escudo polonês. Estou dando ênfase nisso porque já aconteceu de provas perguntarem qual era o formato do escudo. Se era sueco, se era português, se era espanhol, se era polonês, se não tinha escudo. Né? E em cada gestão, os prefeitos
mediante modificação da lei orgânica, podem determinar a mudança do símbolo do município, como aconteceu agora no município de Eusébio, né? O brasão era circular, era um círculo, e agora está nesse padrão, que é o padrão polonês, certinho? Nós temos aqui a história religiosa, né? Nossa Senhora da Conceição, elemento histórico, político religioso importante. Além dessa situação, nós vamos ter uma infinidade de capelas distribuídas pelos distritos. Nossa Senhora das Graças, Nova Betânia, Capela de São José no centro, Capela de Santo Antônio em Cariutaba, Capela Nossa Senhora do Carmo, né? No Barreiro do Jorge, Monte Alegre e assim por diante. Todo o material presente aí no nosso e-book. E aqui a lista dos nossos intendentes. Começa com o intendente, avança para prefeito e segue. Beleza? Toda a lista. E se você observar, ó, anteriormente a 1890, nós não tínhamos intendentes. Nós começamos a ter a figura do intendente ao longo do período republicano. Os prefeitos, de 1914 a 1918, e o conflito lá em Juazeiro, que vai repercutir em todo o Cariri, inclusive na região de Farias Brito. Tá? Nós vamos ter aqui o período Vargas, onde nós teremos a normatização e a aprovação da lei para a mudança de nome de Quixará para Farias Brito. O período da Segunda República, de 45 a 64. Nesse período, né, havia uma maior presença dos interventores, especialmente porque nós vivemos no Ceará um período histórico chamado de o Pacto dos Coronéis, o segundo Pacto dos Coronéis. O primeiro é de 1911, assinado por Padre Cícero, e o segundo vai aí de 67 até 85. Nesse segundo pacto, se alternaram no poder do Estado do Ceará Virgílio Távora, César Caos e Adalto Bezerra, né? Além do senhor Plácido Castelo, daí o nome Aderaldo Plácido Castelo, né? O nome do estádio de futebol Castelão, Plácido Aderaldo Castelo, que só teve um mandato dentro desse período da ditadura militar, tranquilo? E aí nós chegamos aqui, de 85, após o fim da ditadura militar no Brasil, o processo de reabertura democrática até o atual prefeito, certinho? E até o atual prefeito. Só coloquei o ano de 2025, porque tudo pode acontecer. Pode morrer, pode ser impeachment, pode desistir, ano que vem pode desistir e concorrer a um cargo de deputado estadual, federal, senador, né, governador, e aí nós entramos na parte geográfica ou dos conhecimentos geográficos do município de Farias Brito. Só sair daqui para voltar com vocês rapidinho, para não estourar o nosso tempo. Opa, tem aqui uma mensagem. Que é Marcos Moreira e não Antônio. Não, não. Não é só produção de cerâmica, não. Era a utilização do calcário, a produção de cal e produção de cerâmica. Embora, é o que eu vou dizer agora, a maior parte de Farias Brito, ela está inserida dentro da coisa chamada de domínio do cristalino. Então, a predominância do cristalino, rochas são antigas, impermeáveis e resistentes. Então, não era só produção de cal, era produção de cerâmica, usando para isso os barreiros ao longo do rio Cariús. Marcos Moreira e não Antônio, não sei, Maria. Só eu olhando aqui, Maria. Ah, prefeito, tá? Mas de que período? Deixa eu olhar aqui, porque eu olhei direto no TSE. Volto para lá e tiro essa dúvida com você agora. Deixa eu voltar aqui para o PowerPoint. Prontinho. Apareceu. Vamos lá. Ah,
Cadê? Onde é que ela está falando? Marcos Moreira? Aqui, Antônio. Bem, essa informação veio direto do IPES, né, e da Alep, tem como Antônio Moreira da Silva. Você está falando que é Marcos, vou voltar aí para você, antes do primeiro mandato. Gente, ó, deixa eu explicar um negócio para vocês. professor. Oi, fala. Eu acredito, o colega já colocou, é porque assim, no, se eu salvo na nossa região tem essa história, né? Tem o nome da pessoa e o apelido, aí é mais Pronto. conhecido como Marcos Moreira, que foi médico aqui também, e é médico da cidade. É isso que eu vou atinar para vocês. Vocês estão vendo que no último prefeito tem o nome e tem o apelido pelo qual ele é conhecido. Mas anteriormente, né, nas outras gestões, o apelido não estava definido lá no TSE, né, onde eu peguei a fonte da listagem dos intendentes e prefeitos. Tá? Isso, inclusive, pode ser cobrado na prova. Eu vou reformular e vou colocar o apelido. Não, eu também erraria, porque eu só trabalho com dados oficiais. E esse dado não é extraoficial. Tranquilo? Mas foi bom você ter falado, que aí eu já faço a modificação e coloco a observação no nosso e-book. Tranquilo? Vamos embora, que meu tempo está esgotando. E eu ainda quero resolver as questões com vocês. Não existe aula sem resolução de questões. É uma neurose minha, é a neurose do IB, porque vocês recordam que na nossa prova que tem lá é questão e é muita para resolver. Gente, eu consegui achar esse mapa bem arrumadinho aqui sobre o município de Farias Brito. Por que, é que eu estou dizendo que é um mapa bem arrumadinho? Porque tem outros mapas, inclusive os mapas do IPES, e aí eu devo dizer para vocês também, que nós trabalhamos com três esferas comumente. Uma esfera municipal, informações de site da prefeitura, a esfera estadual, IPES, Pesquisa Estatística do Estado do Ceará, e trabalhando também com o IBGE, certinho? Por que eu estou dando essa informação? Porque se você der uma olhadinha bem aqui, ó, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2023, define que a área de Farias Brito é de 530. E você vai ver uma pluralidade de materiais dizendo que é 503, certo? 503. Então, nós vamos manter o padrão federal. Se porventura aparecer na prova uma divergência, aí nós interpomos um recurso, certinho? Então, nós temos aqui o município de Farias Brito, né? Aqui, o norte, nós vamos ter Várzea Alegre, né? Ó, tanto é que o IBGE, o IPES não coloca Cariús ao norte, né? Vaza Alegre ao norte, mas o IPES às vezes coloca, então está mais para nordeste. Ao norte, Cariús e Tarrafas. Sul, Crato. Leste, Caririaçu e Vaza Alegre. Aí nós vamos ter oeste, Assaré, Altaneira e Nova Olinda, certinho? O município também está inserido dentro da região metropolitana do Cariri. E aqui também, ó, há uma outra informação dizendo que a distância entre o município e Fortaleza é de 558, né? E aqui tem 475, porque informação oficial do IPES. O acesso à região: 3 BRs, 122, 230 e 404, e 5 CS, 060, 153, 253, 386 e 566, tá? Tudo informação oficial.
Aqui nós vamos ter a ocupação política. Ó, aqui, ó. Farias Brito, dentro da região metropolitana do Cariri. Está na mesorregião do Sul Cearense, na microrregião de Caririaçu, a zona de influência, e na região imediata e intermediária de Juazeiro. Muita calma nesta hora. O que, é que você vai perceber? Juazeiro não faz limites com Farias Brito, certinho? Não faz limites. Juazeiro é mais recente do que Farias Brito, mas Juazeiro exerce uma influência política e econômica maior sobre Farias Brito e outros municípios, dada a religiosidade, dada ao contingente populacional, dada a historicidade, dada a questão da presença do Padre Cícero, tranquilo? Então, não tem erro. Mesorregião é sul-cearense, microrregião Caririaçu, intermediária e imediata Juazeiro, e aqui a composição da região metropolitana do Cariri, a RMC, que existe desde 2009. O Ceará tem 3 regiões metropolitanas. Região metropolitana de Fortaleza, hoje chamada de Grande Fortaleza, que é de 73. Região metropolitana do Cariri, que é de 2009. E a região metropolitana de Sobral, que é de 2016. Tá? E aqui nós vamos ter, ó, foi que eu falei sobre a divergência, a área do município, ó, 503. E o IBGE definindo a área como 530. Por isso, quando a questão se apresentar, vai estar lá, aproximadamente. Aqui eu colhi esses dados de 2021, tá? Mas nos serve como referência para nós termos a ideia da área. 503, o maior dos municípios é o Crato, seguido aí de Santana do Cariri. Os menores vão ter Juazeiro, Nova Olinda. Então, considerando a área territorial, Farias Brito é o 7º em área, tá? Ou seja, é um dos menores. É um dos menores, né? Só não é menor do que, claro, aí Nova Olinda, e também não é menor do que o Juazeiro, certinho? E aí nós temos a evolução política territorial do município. E olha só, bem aqui assim, ó, em 1890 é que ela sai da condição de mero povoamento e passa à condição de vila. E a partir disso ela vai incorporando e vai perdendo distritos até nós chegarmos a essa composição aqui, tá? Que é a composição atual. Ó. Por exemplo, só em 51, ao longo da década de 50, é que é criado o distrito de Nova Betânia, até nós chegarmos aqui, certinho? A informação define 4 distritos, ó. Nós vamos ter Farias Brito, Cariuataba, Nova Betânia e Quicunca. Esse mapa que você está visualizando agora é um mapa produzido pelo IPESC, tá? 1 distrito, 2 distritos, 3 distritos e a sede, certinho? E aí a importância de você visualizar também, ó, o rio Cariús, né? Embora a bacia hidrográfica em que o município esteja inserido seja a bacia hidrográfica do Alto Jaguaribe, certinho? Nós temos aqui a nossa formação geológica, você vai explicar o relevo, né? Nós temos no litoral aqui, ó, Ceará de Açúcar, isso aqui é o nosso litoral. Aqui nós vamos ter a Ibiapaba, aqui nós vamos ter
a região do Araripe, aqui é a região do Apodi. Aqui está o município de Farias Brito, certinho? Esse tom meio rosa é chamado de embasamento cristalino. Embasamento cristalino tem essas três características. Certo? Deixa eu apagar isso aqui para ficar melhor. Prontinho, vamos lá. Três características. IRA. Impermeável, altamente resistente e extremamente antigo. Só que quando nós falamos em antigo para a geografia e para a geologia, nós estamos falando de mais ou menos 4,5 bilhões de anos. Né? Recordem que essa região aqui, ó, do Ceará, já foi mar. Daí a existência de tantos depósitos de fósseis aí. Nós temos como destaque também a Serra do Quicuncá, certinho? Eis aqui a nossa bacia hidrográfica do Alto Jaguaribe. Nós temos o Alto, o Médio e o Baixo Jaguaribe, maior bacia hidrográfica do Ceará, cobre pelo menos 48% do nosso estado, com destaque para o rio Cariús. Você viu aí há pouco, né, no mapa do IPES, que o rio Cariús é importantíssimo para a região de Farias Brito. E aí a vegetação que nós vamos ter ali, além da caatinga, e aqui com cuidado, que nós vamos ter a vegetação da caatinga e o bioma da caatinga, certo? Nós vamos ter ali tanto a mata seca, quanto também a vegetação de caatinga. Cuidado! Bioma é da caatinga, não apenas a vegetação, não apenas. E aí nós vamos ter também manchas de cerrado, manchas, tá? Ipê é uma árvore típica do cerrado, certinho? Fechando esse cordão, para avançar no nosso conteúdo, nós vamos ter ali o clima tropical quente semiárido e tropical quente semiárido brando. Não tem como você se enganar. Quando nós falamos tropical quente semiárido, nós estamos falando principalmente do fato de nós possuirmos ali as chamadas chuvas irregulares. Se eu estou me referindo a chuvas irregulares, tanto pode ser para mais, quanto pode ser para menos. Tem anos que chove mais, tem anos que chove menos. Tradicionalmente, comumente, as chuvas se concentram aqui, ó, de janeiro a abril. E aí o cuidado particular. Para o cearense, particularmente para o nordestino, quando está chovendo, é inverno. E quando está seco, é verão. A bem da verdade é o contrário. Tá? No período chuvoso, nós vamos ter a famosíssima quadra chuvosa, nunca quadra invernosa, porque no Ceará chove no verão e no outono. Tá? O nosso verão começa dia 21 de dezembro e o nosso outono começa ali pelo volta do dia 20 de março. Começou ontem. Então, dentro desse período, é mais comum chover, certinho? E a média de chuvas, 909. Ah, mas esse dia choveu, foi muito, alagou, foi tudo aqui, está embaixo d'água. Irregularidade. Se é irregular, pode ser para mais e também pode ser para menos. Tranquilo? Deixa eu só voltar aí para vocês, para ver se existe alguma dúvida, senão nós avançamos nesse risco para pegar as nossas questões. Opa, cadê? Questão de Nova Olinda. Pá, 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 pá. Não entendi. Questão de Nova Olinda, não entendi não. Maria, depois tu me manda detalhado no chat. Meninos, até aqui, tudo na paz? Sim, da região metropolitana. Sim.
comum. Inclusive, a URCA, né, que pode fazer aí Mauriti, ela coloca lá no conteúdo programático dela, caiu agora em Brasil Santo também, municípios circunvizinhos e região metropolitana do Cariri. Sempre coloca uma questão que não tem a ver com o município, mas tem a ver com a região metropolitana, tá? É sempre uma armadilha muito comum. Até aqui, pessoas, tudo na paz, mantemos o ritmo, a gente vai já começar, liquida o nosso assunto e começa a resolver as nossas questões. Certinho? Então vamos lá, vamos para frente. Questãozinha agora vem a parte mais suave, que é a parte de economia, a parte de população e tal. É suave, mas requer uma atenção. Certinho? Não pode descuidar, não. Pode baixar a guarda de jeito nenhum. Olha lá. Nós temos aqui o mapa da população do município de Farias Brito. Certinho? O que é que a banca costumeiramente cobra? A banca, ela cobra e tem cobrado isso aqui, ó. O censo demográfico do IBGE. Certinho? A cada 10 anos, a população é contada. Então, no censo demográfico de 2022, a população de Farias Brito era de 18.217. Já em 2024, dados do IBGE, a população foi contabilizada em 18.557, sendo que essa população de Farias Brito é predominantemente feminina, né? O motivo: nascem mais homens, mas sobrevivem mais mulheres, né? O índice de morbidade e o índice de mortalidade masculina é muito alto, especialmente entre os 18 e 35 anos. Isso vai interferir diretamente aqui, ó. Ó a idade mediana do município. Então, Farias Brito, sob o ponto de vista de população, ela é predominantemente feminina, predominantemente adulta, predominantemente urbana. Certinho? Não tem erro. Maior parte mulheres, população adulta e urbana. Mas não quer dizer que não existam jovens, ó. Jovens, idosos. Certinho? De 18 mil é um número expressivo. Agora, tenham cuidado quando nós nos referirmos, por exemplo, à etnia. Às vezes, ao invés de aparecer etnia, vai aparecer o termo raça. Quem tem raça é gato, cachorro, papagaio, ser humano tem etnia. Essa etnia amarela, tá, corresponde aos asiáticos. Coreano, sul-coreano, japonês. Branca, indígena, parda, preta. Certinho? Nenhum problema. Então, a etnia predominante lá em Farias Brito, parda. Se e somente se, ao invés de perguntarem qual é a etnia e se perguntarem na prova qual é a população predominante, aí já não é mais parda. A população predominante será considerada negra, porque a população negra é a população parda mais a população preta. E se você somar a parda mais a preta, você vai ter aí mais de 13 mil habitantes do total de 18 mil habitantes. Certinho? Muita calma nesta hora. Não confundir etnia com população. População predominante, negra. Etnia predominante, parda. Aí o que é parda? O que é preto, não é índio, não é amarelo, tá? E aqui nós vamos ter o nosso IDH. O IDH é um índice que foi adotado pela ONU na década de 90, e o IDH ele considera três aspectos, para você lembrar. Ó. Três aspectos. Longevidade, ou expectativa de vida,
educação e a tal da renda per capita, ou renda por cabeça, renda por indivíduo. Considerando a população, certo? População, o município de Farias Brito, ó, 19 mil habitantes. Ele é o terceiro menos populoso. Ele só vai ficar atrás de Santana do Cariri e vai ficar atrás de Nova Olinda. É importante você saber desse dado, porque, costumeiramente, se pergunta lá na composição política o número de vereadores. E o número de vereadores de um município ele é determinado de acordo com o tamanho da sua população. Se a cidade tem até 15 mil habitantes, ela só vai ter 9 vereadores. Entre 15 mil e 30 mil, vai ter 11 vereadores. Olha a população de Farias Brito. Então, quantos vereadores eu teria agora na composição da nossa Câmara Municipal? 11 vereadores, porque o município está entre 15 e 30 mil. Quando ultrapassar, ficar entre 30 mil e 50 mil, aí pula para 13 vereadores. Tá? E aqui, para fechar o nosso circuito, começar a resolução das nossas questões, nós temos aqui um aspecto econômico. Muita calma nesta hora. Olha aqui o PIB. PIB per capita, ou PIB por pessoa. Certinho? Eu vou até voltar para outra imagem, né? Pronto, e vou aproveitar esse espaço aqui, beleza? O que é o PIB? PIB, Produto Interno Bruto. É o somatório de todos os setores da economia, primário, secundário e terciário, certinho? Sabendo disso, vamos para cá. Setor primário é o setor agropecuário. Está aqui o PIB do setor agropecuário. Secundário, a indústria. Terciário, comércio e serviços. Olha o setor de serviços. Então, predomina no município de Farias Brito o setor de serviços. E quando se fala em PIB, eu vou pegar toda a riqueza do município e vou dividir pela população. Então, o PIB per capita era de 10.462. Quer dizer que todo mundo que está vivendo, está morando em Farias Brito, está recebendo 10 mil reais de salário? Não. Isso aí é uma média, porque aqui tem o cara que está em situação de rua e tem um mega empresário. O salário real, a média salarial de Farias Brito, está bem aqui assim, ó, 1,9 salários mínimos. E se você der uma olhadinha também, você vai perceber que nós temos um número considerável de pessoas vinculadas aos programas sociais governamentais, tanto a Previdência, aposentados, quanto também pessoas que recebem o benefício aí do Bolsa Família. Tranquilo? Deixa eu sair daqui para a gente começar a nossa maratona de resolução de questões. Perfeito? Fala, Adriano. Adriano? Professor, Sim. o PIB da agricultura está dentro da pecuária junto, agropecuária, ou não? Tá agropecuária. Tá Está junto. tudo, né? Tá Tá. certo. Mas aí, posteriormente, quando nós trabalharmos outras questões sobre Farias Brito, nós vamos separar a agricultura da pecuária e vamos, inclusive, separar a produção agrícola. As atividades agrícolas se destacam: amendoim, algodão, fumo,
feijão, milho, subsistência, para separar cada um no seu quadrado. Tá? Mas esse dado de agropecuária é o dado fornecido pelo Anuário do Estado do Ceará. Então, é estranho? É, mas é dado oficial. Então, são sempre os dados que nós utilizamos como referência para as questões e para a interposição de recursos. Já aconteceu inúmeras vezes da UPA, CETRED, IDM não, IDH. É IDH e IDHM. Né? O IDH ele vai de 0 a 1, Cícero. Então, quanto mais próximo a 1, melhor a qualidade de vida. Quanto mais próximo a 0, pior a qualidade de vida. O IDH de Farias Brito é considerado médio. Tá? Ele considera longevidade ou expectativa de vida, educação e renda per capita. Então, o cálculo médio dessas condições define se o IDH é elevado, mediano ou baixo. O de Farias Brito é mediano. Né? Claro, veja, sempre é uma média aritmética. Então, toda vez que ele trabalha com média aritmética, a gente corre no risco de ter uma distorção. Vamos pegar o exemplo clássico de Fortaleza. Fortaleza é um bairro que o IDH é 0,918. Equivale ao IDH da Escócia, por exemplo, que é o bairro do Meireles. E em Fortaleza nós temos um bairro que tem o IDH de 0,270, que é inferior ao IDH de alguns países africanos, dentro da mesma cidade. Sim, muito comum. IDH é um assunto que cai com muita frequência. Só que tem uma armadilha nessas questões numéricas. Toda vida que eu tenho um dado, IDH, área, percentual, valores, e que eu não tenha nenhuma contradição de informação, eu sempre vou partir do pressuposto que a informação é verdadeira. Caso contrário, o elaborador da questão vai fazer com que o candidato incorra em erro, né? Propositalmente. É diferente uma questão bem elaborada e uma questão mal feita. É uma questão difícil porque ela foi bem elaborada. Então, é uma questão que se tornou difícil porque ela foi mal construída. Então, há sempre essa linha muito tênue, muito próxima uma da outra. Tranquilo? Meninos, eu vou resolver aqui algumas questões com vocês. No final, eu ponho aqui o gabarito para a gente printar. Tranquilo? Vou só abrir aqui, né? Eu vou abrir com a minha apresentação. Prontinho. Cadê? Aula aberta. Prontinho. Tá todo mundo visualizando. Vou só aumentar aqui o meu zoom. Aumentei demais. Prontinho. Aumentei de menos. Pronto. Acho que aqui dá certo. Vamos lá. Primeira questãozinha. Certinho. Aqui. Beleza? Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui. Só um pouquinho. Pronto. Primeira questão. Tá? Eu não tive tempo para colocar em PDF, mas quando eu transformar, terminar, fim da nossa aula, eu coloco em PDF todas as questões e já segue o gabarito também para vocês. Primeira questão, moleza, certinho? É para ser moleza. Uma outra coisa para observar, nós trabalhamos com questões autorais. Né? É uma neurose da minha parte também. Por quê? Porque o assunto, ele se repete, mas a questão não se repete nunca. Olha a primeira questão. Sobre os aspectos religiosos do município de Farias Brito, é correto afirmar, né? Uma das maiores comemorações de Farias Brito é a festa do Sagrado Coração de Jesus, realizada no quarto dia do mês de setembro. Minha Nossa Senhora, tá? Existe a presença ali da religiosidade, né, em Farias Brito, mas não é o caso do Sagrado Coração de Jesus. Então, vou trocar aqui, botar vermelho para eliminar as questões. A está descartada. Na sequência, as manifestações de religiosidade em Farias Brito ocorrem em consonância, ao mesmo tempo que o Juazeiro. Claro que não, são totalmente independentes. Então, você vem para cá e elimina o item B. Dois itens possíveis. Tendo surgido como cidade, quando se desmembrou de Santana do Cariri,
A cidade de Farias Brito tem como padroeiro o mesmo São José. Não, São José é comemorado, é um feriado estadual e é comemorado em Farias Brito, mas não tem relação nenhuma com a questão de Santana do Cariri. Então, a nossa primeira questão, 0800 T de dado. Opa, alguém mandou aí uma mensagem, deixa eu ver qual é. Cadê? D de dado, perfeito. Vamos aí para a nossa segunda questão. Não se preocupe que no finalzinho eu deixo o gabarito printado para todo mundo, né? E aí, posteriormente, o material entregue aos senhoritos e às senhoritas. Olha a segunda questão. Segunda questão é para ser uma mãe, certo? E aí eu vou dar um aviso com respeito à nossa terceira questão, certo? Segunda questão. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população estimada, cuidado, Compartilha a olha tela, ali, professor. estimada. Como? Compartilha a Não está tela. aparecendo não, gente? Não. Peraí, não está aparecendo a tela? Poxa, pois está aqui aparecendo o compartilhamento. Vamos lá de novo. Ó, está aparecendo para mim. Deixa eu ampliar aqui, pronto. Olá. De acordo com o IBGE, a população estimada do município de Farias Brito para o ano de 2024 é de aproximadamente, pelo amor de Deus, ó, toda a vida vai aparecer isso aqui, ó, aproximadamente. Cuidado quando aparecer esses advérbios, aproximadamente, costumeiramente, corriqueiramente, majoritariamente, tá? Por quê? Porque vai ter variação. Eu posso ter uma mudança de informação em relação ao IBGE, o IPES e a prefeitura. Então, vai prevalecer os dados federais. Você vai eliminar de cara, sem medo de ser feliz. Você vai eliminar aqui o item D, não tem 21, é o terceiro município de menor população na região do Cariri em que ela está inserida. Você elimina também o item A, eliminou os dois extremos, aproximadamente 18.557. Então, está muito mais próximo de 18.600 do que de 13.800. Consequentemente, a nossa segunda alternativa, 0800B de bola. Certinho? Muito tranquilo. Vamos aqui para a terceira, ok? A terceira requer uma atenção particular, né? Quando você está montando esse material, a gente vai bebendo de outras fontes e tal, vai vendo bibliografia, vendo informação do IPES, do IBGE, de livro, tudo que é possível. E aí aparecem informações, né, até do chat GPT. E muitas vezes a informação que está lá, a informação está errada. Certinho? Muita calma nesta hora. Por que estou falando isso? Porque na informação do chat GPT dava uma data, que é o aniversário do município, que não coincidia com o município de Farias Brito. Inclusive, a data de aniversário do município é legitimada, é confirmada dentro da Lei Orgânica Municipal. Tem um artigo da Lei Orgânica do município que determina tanto as armas municipais, né? Brasão, hino, bandeira, quanto as datas importantes e até mesmo as áreas dos distritos, as denominações, as mudanças, tudo está presente lá na lei orgânica do município. Então, para facilitar isso aqui, ó, que vem aqui 0800, descarta as três alternativas que não têm correlação nenhuma com o município, a nossa alternativa correta, item A de aprovação, 20 de dezembro, né? Vamos aí para a quarta questão. Pronto. Quarta questão, moleza.
só requer uma atenção. Porque a quarta questão, ela está vinculada ao número total de habitantes do município. O número total de habitantes, ele é determinante para a composição da Câmara de Vereadores. De acordo com a relação entre o número de habitantes proporcionado para o número de vereadores, Farias Brito apresenta um total de vagas para vereadores, tá? Então, ocorre isso aqui. Não tem para, não. Vou tirar isso aqui. Prontinho. Olá. Quantos vereadores o município de Farias Brito tem, considerando a sua população, mais ou menos 18.600 habitantes? De cara, não existe esse número aqui de vereadores. O número mínimo de vereadores para uma cidade é de 9 vereadores. 9. Não existe 8. Tá? Descarto também 25. Na mesma sequência, eliminei 2. Se existir alguma dúvida, é entre o item C e o item D. C de casa e D de dado. Tranquilo? Tá na mão de vocês aí. Escolha uma das duas, 1 minutinho para você escolher, e na sequência, ao tempo que eu tomo um gole d'água, eu entro com a resolução. Número mínimo é 9, entre 15 e 30 mil são 11. Então, venho para cá, elimino também. A minha alternativa não pode ser outra, senão C de casa. Questão número 5. Uma questão capciosa. Olha aqui a armadilha, certinho? Sempre faço isso. Municípios que fazem limites com Farias Brito, exceto todos os municípios menos um. É muito comum que a banca coloque essa armadilha, tá? Faz limites com o município tal, faz limite com o município tal. Até porque em 2019, muitos municípios tiveram a sua área, né, territorial mudada. É uma questão simples. É bater o olho em cima e já pensar em entrar no consignado. Né? Ah, agora fui aprovado, já vou fazer o consignado aqui, 60 mil conto para trocar meu carro. Elimina todas essas duas, porque são verdadeiras, não nos interessam. Elimina a que também é verdadeira, e aqui está a armadilha. Porque Juazeiro é uma zona de influência imediata e intermediária de Farias Brito, mas Juazeiro não faz limites com Farias Brito. Tranquilo? Olha a questão número 6, que deve ser a nossa última questãozinha da noite, e eu já apresento o gabarito para vocês. Sobre o município de Farias Brito, julgue as assertivas e assinale a alternativa correta. Corresponde ao mais novo membro da RMC, ocupando a área de 830 quilômetros. Minha Nossa Senhora! Se fosse 530, poderia existir a possibilidade, mas ele está falando que é o mais novo membro. Não é, de jeito nenhum, não houve ingresso de novos membros na região metropolitana. Então, onde tiver o item 1 como verdade, eu elimino. Ó. Venho para cá, já elimino automaticamente o item A. Não precise me dar o trabalho de julgar a segunda. Por quê? Porque a segunda está repetida em todos os itens. Eu vou para a terceira. A segunda, ela será verdadeira. E, ó, aproximadamente 19 mil, arredondando para cima. Está valendo. Tá? Majoritariamente parda e depois branca. Verdade, as etnias de maior número. Vou para a terceira. Com a renda per capita superior a 16
perdão, a 1,6 salários mínimos corresponde ao de maior desenvolvimento imediato, de sua região. Minha nossa, o maior desenvolvimento nós vamos ter ali em Juazeiro e vamos ter no Crato. Então, a terceira é falsa. Se a terceira é falsa, eu elimino o item B. 2 itens possíveis. Leio a 4. Suas características fisiográficas e hidrogeológicas inserem o município dentro do bioma da Caatinga. Verdadeiríssimo. Venho para cá, eu tenho a 2 e a 4, a minha alternativa C de casa. Tranquilo? Saio daqui, volto aí rapidinho para vocês. Beleza? Opa! Gente, vou mostrar aqui o nosso gabarito, mas aí, posteriormente, terminando a aula, a coordenação vai enviar para vocês todo o nosso PowerPoint, já com as questões inseridas, certinho? Ó, vou só colocar aqui no final, para você printar, quem recebeu suas questões, para você printar o gabarito. Ó. Gabarito aí na íntegra. E aí as minhas redes sociais, né? O Instagram e o meu e-mail, né? Um minutinho para você printar o gabarito e aí, posteriormente, segue o PowerPoint com todas as informações e as questões já inseridas também. Perfeito, saindo daqui. Prontinho, cadê? Toda semana, Larissa. Toda semana, aula ao vivo, do jeito que foi hoje. Com resolução das questões. Hoje, por conta do horário mais apertado, a gente só resolveu 5 questões, mas eu resolvo 10, 12 questões. Sempre. Nada menos do que isso. Tranquilo? Não sei qual será o dia. Se sexta, segunda, terça. Quem vai definir ainda é a coordenação. Beleza? A todos vocês, bom descanso. Aproveitem o feriado. Para quem vai ter feriado, o trabalho não para nunca. Obrigado pela paciência. Até a próxima. Fui!